Saúde capilar global. Hoje o nosso bate-papo vai ser muito especial, porque eu tenho uma convidada, Cristiane Loureiro, que é a nossa vereadora de Blumenau, mas que eu tenho certeza que muitas coisas vocês não sabem, tudo que tem por trás dessa mulher aí junto com o mandato. A Cristiane, ela também é fisioterapeuta, então ela vai trazer junto comigo assuntos que vamos abordar a saúde, mas que impacta também no psicológico e no social de todas as mulheres. O quadro Saúde Capilar Global, ele é para isso, para você entender que a nossa saúde, ela é global. Ela envolve tanto o seu ambiente familiar, profissional e traz esse impacto, então, para o equilíbrio entre seu corpo, mente, espírito e cabelo. Seja bem-vinda, Cristiane. Obrigada, Jéssica. Obrigada pelo convite e conversarmos, né, sobre nós, né? Sobre tão importante. Nós. Muito importante. Cabelo, ele é um indicativo de saúde. Eu sempre falo para as minhas pacientes, para os meus seguidores, só que essa saúde, esse indicativo de saúde, ele não vem só do corpo físico. Ele vem principalmente da parte emocional, psicológica. Eu vejo, Cris, que nós temos muitas mulheres que buscam um tratamento para quando está com queda, afinamento de cabelo, com vitaminas, suplementos, mas na grande maioria das vezes o maior impacto que está fazendo essa mulher perder cabelo é quando ela também começa a perder o controle da sua própria vida. Quando vem ansiedade, quando vem estresse, quando ela passa por dificuldades tanto no seu ambiente familiar quanto no profissional, e isso tudo vai gerando, então, uma grande disfunção no seu corpo, fazendo com que esse cabelo literalmente vá pelo ralo. Eu quero, então, Cris, que você conte um pouquinho da sua experiência como mulher, se você já passou também por algum momento que sentiu que a sua saúde capilar foi afetada pelo psicológico ou por alguma doença, dificuldade, disfunção física também, para que a gente consiga iniciar então esse papo, nada mais do que com uma mulher que está aí à frente também de tantas responsabilidades. É verdade, Jéssica. O nosso corpo, eu sempre falo que ele dá sinais, né? E o cabelo não deixa de ser um deles. E a nossa vitalidade é de dentro para fora, né? Então a gente precisa estar bem com o nosso corpo, mente, para poder, sim, né? As pessoas perceberem através do que a gente sente, através do que a gente fala, o que realmente está acontecendo. Uhum. Eu já tive uma experiência que eu coloquei como bem evidente, né? Como que isso acontece. Em 2015 eu tive o linfoma de Hodgkin, que é um tipo de câncer, né? O câncer nos linfonodos. E naquele período o meu cabelo estava muito estranho, sabe? Uhum. E eu não sabia que eu estava com a doença. Ainda não havia descoberto, não tinha diagnóstico, só percebeu os sintomas através do cabelo também. Eu percebi a queda. Na verdade, eu vou te dizer que eu percebi até que parecia que eu estava perdendo uma sensação de calvície, sabe? Uhum. Parece que meu cabelo estava tendo umas falhas. Eu lembro que eu falava isso. Nossa, meu cabelo está diferente, parece estar tendo umas falhas. Mas jamais imaginei que fosse disso, né? Uhum. Até porque eu sempre fui muito vaidosa, né? Então a gente pintando o cabelo, fazendo hidratação, tudo, né? Tu pensa, não tem nada errado, né? Mas tu não olha para dentro de si, né? Para verificar o que pode estar acontecendo. E aí quando eu descobri fez muito sentido, né? Uhum. E eu lembro que, claro, todo mundo fala, a primeira coisa que impacta quando tu descobre uma doença desse tipo é o cabelo, tu vai perder o cabelo. Mas eu vou te dizer, Jéssica, que de todos os sentimentos que me afetaram naquele momento, eu até pensei mesmo que eu ia sentir muito, né, o fato de não ter o cabelo, que o cabelo é uma identidade também da gente, né, é uma identidade visual. E não, sabe, eu encarei de uma forma assim, se for para eu melhorar minha saúde, né, para mim sobreviver, né, porque eu estou lidando com a luta pela minha vida, agora eu entrego a terapia, né. Eu não cheguei a raspar como muitas pessoas fazem, mas eu cortei, né, bem curtinho com máquina. E caía muito, uma quantidade que te assustava, assim? Sim, porque mesmo eu cortando assim com máquina, que ficou bem fininho, sempre de manhã quando eu acordava, no travesseiro tinha muitos fios de cabelo, né?
E eu acredito que é por isso que muitas pessoas acabam raspando para não ter que, né? Não ver isso. Não ver o cabelo caindo. Porque quando o cabelo começa a cair, que você percebe ele na escova, na fronha do travesseiro, indo ralo abaixo ali no chuveiro, eu acho que, principalmente mulher, sente as suas forças indo junto com aqueles fios, né? Então, claro que por mais que naquele momento o cabelo para você era um acessório, o que importa é a saúde, é a vida. Exatamente. Mas ele é uma ferramenta que ele te traz... Autoestima. Isso, e ele te traz a força suficiente também para encarar o que tem mais de difícil por aí. Muitas mulheres acabam, então, entrando em processos de depressão, porque não consegue ver que naquele momento existe uma prioridade maior, que é a saúde, do que a própria beleza e a estética. Isso. Mas, então, você cortou e conseguiu lidar com esse processo. Sim, aí foi um período, na verdade... Até o couro cabeludo com a quimioterapia dói intensamente, sabe? Então, a primeira que eu iniciei, a gente sempre fica naquela, será que vai cair mesmo, né? Sim. A gente acha que a gente vai ser diferente, mas não, é um processo. E aí, quando eu fiz a primeira, doía muito, parecia que alguém estava puxando assim meu cabelo. Então, quando eu cortei, também foi uma sensação de alívio. Sabe? Então, para nós sabermos o quanto que também as medicações afetam a nossa saúde capilar. Afetam, né? Até porque o que nós vemos, então, por fora, o fio de cabelo, ele é algo que ele já não tem vida, né? A nossa fibra capilar, ela não tem nenhuma célula ali ativa, mas lá dentro, o folículo capilar, ele é carregadíssimo de energias. Energia que vem das nossas células, que vem da nossa saúde física, energia que vem da parte mental, da parte psicológica. Tudo isso é acumulado no couro cabeludo, nessa unidade folicular. Então, ele fica extremamente dolorido quando ele está passando por algum processo de inflamação, e não somente as doenças físicas, mas essas doenças mentais, emocionais, elas também então trazem ali um acúmulo até mesmo de aumento de cortisol e faz ficar extremamente sensível. E poder se livrar, digamos assim, por um tempo da dor, ainda te auxiliou. Por isso, Cris, que dentro do consultório, eu sempre falo para as mulheres, ter saúde capilar não significa você ter um cabelo longo, cheio, sabe aquele cabelo assim que as mulheres querem ter, capa de revista? Isso é uma escolha estética para sua identidade no momento de vida, né? Às vezes eu quero mais curto, mais comprido, mais claro, mais escuro, mas a saúde capilar, ela não pode estar associada a um padrão de beleza. Porque olha como foi importante para você não ter os fios longos e caindo, porque trouxe até um alívio para a sua dor, né? Então, que as mulheres tenham cada vez mais essa consciência. Recentemente ficou muito na mídia sobre a Xuxa, né? Nossa querida Xuxa Meneghel. Ela fez o transplante capilar, mas ela já deixou muito claro, eu não vou deixar o meu cabelo crescer. Eu quero o meu cabelo curtinho, porque é dessa forma que eu me sinto bem, né? Então, quebrar um pouco esses padrões de beleza, que a todo momento tem que estar colocando um mega hair, uma extensão, uma peruca, ou querer ter aquilo que não vai ser o melhor para você naquele momento, é respeitar o seu próprio corpo também. Exatamente, não é o natural do teu corpo, né? Então, até quando o meu cabelo voltou a crescer, é interessante o que falo, né? Que o cabelo vem bem diferente. O meu veio extremamente cacheado. Olha só. Muito cacheado. Uma nova versão, uma nova mulher. Aí depois com o tempo ele foi voltando, né? Que o meu mesmo natural é ondulado, né? E não cacheado como ele estava inicialmente. Mas uma coisa que eu também quis assumir, antes eu tinha o cabelo totalmente comprido. Eu era morena. E de repente, assim, eu mudei, né? Não quero mais ele comprido, quero continuar com ele curto. E faço as mechas até porque para mim, né? O meu biotipo eu considero que não acentua tanto, por exemplo, as minhas olheiras, né? Então, assim, eu tô fazendo essa mesma escolha, tá, Cris? Por esse motivo. É que a gente sempre vai querer, né? A gente sabe harmonicamente o que faz bem pra gente, né? Isso. Então, o cabelo escuro, ele me pesa, né? Então, eu já vejo assim, que nem agora, já daqui a pouco já tá na hora de fazer as mechas, né? Aí já começa a aparecer mais, já eu sinto que as olheiras estão mais... E pra ver como é cada fase, né? Eu, anos atrás,
Sempre tive cabelo muito preto, bem escuro mesmo, cabelo extremamente longo, mas eu não tinha essas olheiras extremamente profundas, né? Que o tempo vai trazendo, a idade vai trazendo, e agora eu também tenho essa necessidade de trazer essa harmonia para a fase atual da minha vida, né? Sim. Daqui a pouco pode ser que mude. Gente, então vocês viram quanto que o cabelo, a saúde capilar, tá associado à nossa saúde como um todo, e cada pessoa, vocês podem ter certeza, senta para conversar com alguém. Todas as pessoas, cada uma delas vai ter algo para falar sobre o seu cabelo, seja na parte estética ou seja linkado com a saúde. E isso é utilizado, inclusive, hoje em dia como uma ferramenta de ajuda mesmo, porque dentro de um espaço corporativo, quem nunca já passou por aquele processo de ver o coleguinha, ai, nossa, tem fios na tua roupa, como teu cabelo tá caindo, entre as colegas vão compartilhando, né? Tô com mais queda de cabelo. Os homens sofrem um pouquinho mais de preconceito, você tá ficando carequinha, você tá ficando calvo. Mas esse olhar, essa percepção que a gente tem com o outro, pode ajudar ele a identificar algo que nem ele mesmo sabe. Uhum. Então, não deixem de falar. Com cuidado, com amor, a gente sempre pode ter uma comunicação aí acolhedora, mas percebeu, tá afinando o cabelo, tem queda, aquele homem tá ficando calvo muito rápido, conversa, fala, porque é um sinalizador de que às vezes a pessoa nem tá olhando para sua própria saúde. Há quanto tempo faz que não faz um exame de sangue, que não faz aí um check-up para sua saúde? Então, usem o cabelo como uma ferramenta, não como algo de julgamento para entrar em um padrão. Exatamente. E agora eu quero saber muito mais dessa mulher por trás do mandato. Cris, eu já estive com você à frente aí de alguns projetos. Você participou, nós nos conhecemos, gente, que ela participou de um evento envolvendo network feminino, e foi ali que eu conheci a Cris. Depois fui contactando ela para resolver várias questões, e que ela resolve, tá, gente? Essa mulher resolve, é por isso que eu trouxe ela aqui. E a importância que tem, né, na profissão da Cris para nossa cidade. Eu quero saber um pouco mais como é que está essa mulher por trás do mandato e o que nós temos atuando no momento em Blumenau. Então, eu acho muito importante esse olhar feminino, né, na política, porque nós temos que ter o equilíbrio, né? Homens e mulheres, e não é uma competição, pelo contrário, é uma necessidade, né? Porque tem pautas onde nós vamos ter um olhar diferenciado, né? E pautas que muitas vezes os homens não trariam se uma mulher também não trouxer para ele. Eu vou dar um exemplo, falando também de doença, eu tenho endometriose, né? Então, você trazer essa sensibilidade do que é, né, o tratamento, se não for uma mulher, o homem não vai saber. Não vai entender. Entendeu? Então, tem coisas assim que é importante. A nossa segurança, né? A gente sabe que a gente preza pela segurança de todos. Mas a mulher, ela tem uma fragilidade diferenciada. Por quê? Porque geralmente ela é a vítima, né? Ela é o alvo. Tanto ela, crianças, idosos, são os alvos mais fáceis para qualquer tipo de assalto, né? Violência. Né? E assim, né, Cris, só fazendo até um adendo aqui nessa parte, a mulher que passa pela endometriose, que passa por essas dores, eu me coloco nesse lugar também, porque eu estou num tratamento há anos de endometriose. Ela precisa ter um útero, ela precisa ter os seus órgãos para sentir e conseguir expressar e colocar de fato o que é passar por tudo isso, né? Exatamente. Então, por isso que a gente precisa, sim, ter a mulher que tem essa parte das suas fragilidades, mas que essa fragilidade pode levar para o homem o olhar que ele precisa ter com essa mulher de mais atenção, e isso impacta não só no profissional, mas no ambiente familiar também, né, Cris? Sim, com certeza. E um exemplo simples disso. Eu estive visitando, em Blumenau, nós temos o CAISM, né, que é o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Ele fica junto ali à unidade do AG do centro, na Ponta Aguda. E ali no CAISM, primeira vez que eu visitei, toda vez que eu vou, né, a um lugar desses, eu gosto de ouvir as pessoas, né? Isso também acho um diferencial que a mulher tem. A mulher tem um dom, digamos assim, né, de escutar, de ter empatia, né, por aquilo que as pessoas estão falando. E aí eu lembro que os profissionais falaram que eles tinham um desejo, né, de um projeto
que eu achei muito interessante. Cris, a gente gostaria que os pessários intrauterinos ou pessários vaginais fossem introduzidos pelo SUS. O que seriam isso? São dispositivos onde a mulher, por exemplo, que tem prolapso vaginal, ou seja, a bexiga caída, né? E às vezes tem incontinência urinária. Essa mulher, a qualidade de vida dela é totalmente afetada. Tem mulheres que, por exemplo, não fazem a cirurgia ou até nem pode fazer a cirurgia, que tem pessoas que teriam indicação, mas a saúde não permite. Então, essa mulher, como que ela vai conviver? Ela muitas vezes até se isola, né, socialmente, porque não consegue lidar com isso. E aquilo que você falou, afeta emocionalmente. Não consegue lidar, principalmente, eu acho, essa parte social, por ter que ficar reforçando, repetindo o tempo todo o que ela tem, a dor que ela passa, o que ela sente, né? Então, Sim. ela se isola, se exclui, porque sempre tem que ter uma justificativa. Então, ela pensa assim, entre ir e ter que me justificar de novo do porquê eu não tô bem, tô com dor, tô desconfortável, eu vou ficar aqui quietinha no meu canto que tá melhor assim, o que não é nada bom. Sim, vou dar um exemplo que também aconteceu recentemente. Um familiar meu, né, a minha... não vou colocar aqui para não expor, Sim. né? Mas ela veio falar para mim que ela estava com prolapso, mas tinha vergonha de falar, né? Então, assim, o prolapso é mais, digamos, comum do que a gente imagina. As mulheres mesmo que passaram por partos, né, durante a sua vida, partos repetidos, que mais antigamente, né, as mulheres tinham muito mais filhos que hoje. Sim. Ou ainda assim, aquelas mulheres que mesmo que faça exercício, atividade física, pega pesado, também são mulheres que podem ter esse prolapso. Então, assim, as mulheres estão suscetíveis a isso. E aí, quando acontece esse problema de saúde, a quem ela deve procurar? Ela vai no ginecologista fazer cirurgia. Algumas fazem. Tem exercícios, né, de fortalecimento do assoalho pélvico também que pode ser feito. Mas chega a estágios que a mulher está tão avançado que esses exercícios já não vão fazer mais efeito. Ou ela faz a cirurgia, né, que coloca aquela redinha para elevar, sustentar, ou tem essa opção do pessário vaginal. Olha que legal. Que é um dispositivo introduzido na vagina da mulher e que ele pode ficar lá durante um bom tempo, sabe? E você pode retirar, higienizar, mas ele não precisa ser retirado todo dia. Ele até tem uma vida útil de 5, 10 anos. Nossa, incrível. Eu adorei saber, porque eu já tive 3 gestações, né? Que sou mãe de 3 filhos. E apesar de ser jovem, fui mãe jovem, ainda sou jovem, mas já sofro com isso também. Algumas atividades físicas eu não consigo fazer. Sim. Vai fazer um polichinelo, vai fazer atividades de impacto, para mim é extremamente desconfortável. Porque quando a mulher passa por repetidas ali gestações, independente da idade, realmente a bexiga desce. E isso traz um desconforto, tanto de dor, quanto daquela sensação, será que vai sair umas gotinhas de xixi aqui? E eu achava que só teria a cirurgia ou a fisiopélvica, que eu já faço há muito tempo, mas que realmente não é o que soluciona 100%. Que bom saber agora que nós temos essa alternativa. Essa alternativa. E aí, agora, o SUS liberou. Eu até, semana passada, agradeci ao secretário de Saúde por ter colocado agora o pessário vaginal disponível pelo SUS, né, que ele conseguiu isso. E ainda vai ser divulgado, por quê? Porque agora eles estão numa fase de um protocolo, né? De como que vão utilizar para explicar para as mulheres como que vai ser todo esse processo, né? Que precisa, na verdade, agora regulamentar. Mas as profissionais de saúde daquele local falou, nossa, Cris, a gente já está lutando uns 20 anos para isso. Veja bem. E você foi, acho que, a única que a gente lembra que foi e levou para frente. Porque precisa ter esse olhar, né? Independente de mulher já ter um instinto de empatia e querer ouvir o outro, mas também não são todas, né, Cris? Claro. Então, eu tenho certeza absoluta que isso está caminhando por conta do seu trabalho. Realmente, eu te chamei aqui hoje para a gente gravar esse podcast por eu estar acompanhando todo o teu movimento. Prezo muito aquilo que sai da teoria e vai para a prática. Então, sempre que eu conversei com pessoas que estão passando por alguma vulnerabilidade, quando a gente fala vulnerabilidade, não é só a vulnerabilidade financeira.
é o social como um todo. E você tá ali, à frente, para poder trazer o mais rápido possível aquela solução. Então, isso é extremamente importante. E eu até quero aproveitar agora e trazer o tema sobre a violência feminina, que é algo que você se coloca muito à frente, né, Cris? E para mim, na minha opinião, é o maior, com certeza, o maior problema e a maior dor que a mulher tem quando está associada também à perda de cabelo. Eu recebo inúmeras pacientes no consultório que têm essa queixa de queda recorrente. A gente faz todas as terapias disponíveis, reposição de vitaminas, todo o acompanhamento, check-up, equipe multidisciplinar, porque eu atendo com outros médicos também olhando para essa mulher, mas aquela queda não cessa. E ela fica ali quietinha, né? Não expõe, não coloca para fora. Com o passar do tratamento, com o acolhimento, como eu tenho muito esse olhar sistêmico, eu vou dando aquela escavada, sabe? E a gente vai chegando ali até na última camada onde ela se solta e fala, muitas vezes, ou por algo que já passou, ou ainda está passando. Então, a parte psicológica ou emocional, ele é 99% a queixa de queda de cabelo. E eu queria saber, Cris, falando de Blumenau, o que hoje nós temos em execução de medidas protetivas, de acolhimento, que envolve todas essas mulheres, e o que tem para acontecer ainda. Sim. Na Câmara, nós temos a estrutura da Procuradoria Especial da Mulher, né? Que atualmente eu estou como procuradora. E esse trabalho, ele acolhe as mulheres vítimas de violência e encaminha para a rede de proteção. Blumenau tem uma rede de proteção que é composta por vários profissionais. Desde a Rede Catarina de Proteção à Mulher da Polícia Militar, Polícia Civil, a Prefeitura, que tem vários serviços, tem um abrigo Casa Elisa, né, que abriga mulheres vítimas de violência e seus filhos. Tem um grupo reflexivo para homens, que é maravilhoso, porque a gente sempre fala, tem que tratar o problema na raiz. Exatamente como o cabelo. Exato. Né? Na raiz. Então, não adianta aquele homem que teve aquele comportamento violento terminar aquele relacionamento e não ir para uma terapia reflexiva. Não fazer o tratamento. Por quê? Porque ele vai continuar esse padrão com outro relacionamento que ele tiver, né? E o grupo reflexivo já trouxe muito essa experiência de homens que, inclusive, hoje são voluntários e trazem a necessidade de os homens terem, né, essa oportunidade de se ressignificar. Olha só, que interessante. E é muito interessante, porque assim, a gente tem um caso de um homem que ele também faz palestras, nos acompanha, né? E é muito interessante o que ele traz, porque no primeiro dia que ele foi no grupo reflexivo, por exemplo, ele perguntou, o que eu estou fazendo aqui? Eu não fiz nada. Ele não se percebia, sabe, como uma pessoa violenta. Aí um outro homem falava que tinha feito alguma situação com uma mulher. Aí ele, assim, ele achava horrível o que o homem tinha feito, mas não conseguia não se enxergar. Quando ele passou a se enxergar e viu o que ele fazia, nem todos, claro, vão poder salvar o seu casamento, que às vezes chega no extremo, que a pessoa só foi procurar ajuda quando realmente precisou, forçadamente, porque a justiça determina que o homem faça esse grupo reflexivo para homens, ele não foi tratar antes, né? Quando algumas pessoas percebiam. E aí, nesse caso, quando ele terminou o relacionamento, como ele me disse, e iniciou outro, ele falou assim, infelizmente eu não valorizei, né, o que eu deveria no meu relacionamento, mas aprendi muito com ele. E agradeço minha ex-mulher, peço perdão para ela, eu sempre peço, achei bonito assim, sabe? Claro. E me ressignifiquei, agora hoje eu estou num outro relacionamento e hoje eu sou voluntário do grupo até para chegar lá, quando chegam os homens pela primeira vez e falar, vocês precisam passar por isso. Eu mudei e você também é capaz de mudar. E olha como é importante, porque se ele não tivesse se permitido a isso, ia ficar repetindo o padrão, ia ser agora a atual esposa dele que ia sofrer novamente, né? Então, às vezes, a gente precisa passar por algo para poder olhar para trás, ver, não, aqui eu errei, mas eu posso fazer diferente, eu posso ser diferente para não errar mais naquilo ali, né? Exatamente. Mas precisa querer.
E precisa saber que existe, né, todo esse acolhimento que não é só para a mulher. Exatamente. E também dentro dos serviços da prefeitura, tem também o serviço de atendimento às pessoas, mulheres vítimas de violência sexual, que é o SAVES. Tem também os profissionais, né, as psicólogas que estão disponíveis também na rede para atender essas mulheres vítimas de violência, tudo de forma gratuita. Então, a rede realmente é uma rede de serviços, né? E essa rede inclui também universidades, hospitais. Existe um comitê em Blumenau, que é o Comitê de Enfrentamento à Violência, que se reúne uma vez por mês. Nesse dia, a rede participa e traz demandas de serviços que precisam ser melhorados. E a gente precisa, sim, né? Claro que tudo não está perfeito. E a gente precisa, por exemplo, melhorar, humanizar os atendimentos nas delegacias, por exemplo. Né? Muitas mulheres não sentem esse acolhimento que elas procuram, não querem julgamentos, né? Elas não querem ser desmotivadas a continuar a denúncia. Cris, e ainda é a maior parte do atendimento na delegacia feito por homem? Ainda é. Ou nós temos já bastante mulheres que atuam nessa linha de frente quando chega uma mulher violentada, por exemplo? Ainda tem. Tem mulheres também que atendem. Só que assim, não adianta você ser atendido por uma mulher e também não ter o olhar... Esse preparo. Com empatia, esse preparo. E agora a gente tem visto que teve uma subdivisão das delegacias, né? Tem a delegacia da mulher, da criança, né? Da infância, o DPCAI, e tem as delegacias que elas estão agora subdivididas para melhor atender. Então, a gente tem uma esperança que, inclusive, os próprios delegados que estão vindo de outras cidades estão vendo esse olhar do que a gente sempre falou, que tem essa necessidade real. Que tem essa necessidade. Não, a gente precisa. Até mesmo assim, ó, o ambiente quando tu chega, a recepção, ela não pode ser um lugar frio, não pode ser um lugar onde a mulher se sente fragilizada. Eu já acompanhei vítimas, né, de violência e vi todo aquele processo, achei tão vulnerável ficar ali dentro de um ambiente onde você vai fazer uma denúncia e da rua tem uma porta de vidro, vendo que eu estou lá dentro. Totalmente exposta. Totalmente exposta, sabe? Então, são coisas que eu acho que precisa ter um olhar e as mulheres também prezam por segurança, inclusive na delegacia. Elas estão totalmente seguras. Se tu for olhar na recepção, tu chega lá e fica lá. E se chegar alguém armado? Sabe? Tu tem que pensar em tudo isso. Então, a gente precisa... Tem que ser um ambiente que leve a coragem para a mulher dar aquele passo. Né? Porque quem tem uma primeira experiência e é ruim nesse sentido de atendimento, ela vai voltar para casa dela, vai passar provavelmente por uma nova agressão e não vai mais querer esse atendimento porque vai pensar, não, lá não é legal, não é confortável, me sentir mais exposta, ainda continuo insegura. Então, o que que motiva ela a ter coragem? Exatamente. Né? Precisa ter... Então, todo o sistema precisa ser melhorado. Assim como todos os serviços, né? Do teu acolhimento, tu chegar num hospital, também tem alguém que vai te acolher, te explicar, te orientar. Sim. E essa orientação nós temos na Procuradoria da Mulher. Muitas vezes a mulher, para chegar até a denúncia, ela conta todo um trajeto, né, de tudo que ela passou. Isso leva mais de 2 horas. E tu tem que estar pronta ali. Precisa ser uma terapia naquele momento. Precisa escutá-la. Quando nós pagamos um profissional, o psicólogo, o terapeuta, ele está te atendendo num ambiente acolhedor, seguro, confortável. Inclusive, é uma das primeiras coisas que todo profissional fala, né? Você está seguro nesse momento? Vamos iniciar a nossa terapia. Como que para falar de algo tão sério e tão importante, a gente não vai ter o mínimo desse ambiente sendo levado para dentro da delegacia, né? Então, eu concordo 100% que esse é o princípio, né? Precisa disso, para elas se sentirem mais encorajadas. Cris, você falou que tem também a parte da segurança para as crianças, né? Os jovens ali, os adolescentes. E eu lembrei de algo que está me preocupando, que é essa parte voltada, então, para as jovens, para as adolescentes. Eu tenho uma filha de 11 anos. Ela está bem nessa transição ali de infância para pré-adolescência.
primeira menstruação, todo aquele olhar que a gente precisa ter para essa parte sexual, para falar sobre isso, para trazer o acolhimento e a segurança, mas como minha terapeuta fala, com doses homeopáticas, né? É a idade que a gente vai falando de pouquinho em pouquinho. Só que também eu percebo no meu grupo de amigas que a maioria das mães, então veja bem, mesmo sendo mulher, não quer falar sobre isso com seus filhos. E, aliás, eu acho que não é só a filha menina que precisa ouvir, principalmente os meninos precisam ser instruídos, né? Falar sobre esse tema da sexualidade. Então, eu gostaria de saber se existe algum programa, algo para ser feito nas escolas que vai trazer esse direcionamento, esse acolhimento e essa instrução para os jovens e adolescentes em relação à sexualidade, à segurança, à violência feminina e tudo isso que envolve, né? Estupro, tudo. Só pegando o gancho ainda no que nós estávamos falando, também faz parte da rede de proteção a OAB por Elas, que são 25 advogadas que atendem de forma gratuita as mulheres e todas as segundas-feiras elas estão na delegacia. O atendimento com elas eu acompanho, existe esse processo de humanização. Já é diferente. Já é diferente. Por isso que quando a mulher vai à delegacia, eu oriento ela já ir na segunda-feira. Mas não pode segunda, nós, da Procuradoria, colocamos aquela mulher em contato com a OAB por Elas. Por isso que eu digo, é uma rede. Tu acolheu, orientou, tu vai direcionar, mas tu não vai direcionar, você vai procurar lá. Você vai entrar em contato com a rede e informar que existe, né, aquela vítima que gostaria do atendimento. Aí vai ter um horário que ela pode estar indo até esse serviço, o dia. Eu vou te dar um exemplo. Teve um caso de violência e eu vi que a mulher estava totalmente traumatizada, né? Ela, a filha. Eu assim, você gostaria de ter um atendimento psicológico, já iniciar agora? Sim. Liguei para a psicóloga, era de manhã, e a psicóloga perguntou, ela tem a possibilidade de vir hoje à tarde? Olha, né? Aí tu já pergunta e ela diz, posso. Então já foi. Já encaminha, tá? já Isso é uma rede de proteção. Esse apoio. Esse apoio. E quando nós falamos de violência, muitas vezes a violência ela reverbera aos filhos, né? E quando nós falamos de violência, a gente tem que prezar que na educação começa tudo. Não só na educação na escola, como também familiar, né? E você falou das mulheres, dos homens, e vamos lá. Hoje, quais são os maiores casos de violência? Envolve os homens. Quem também ajuda nessa criação? As mulheres. Então, precisa também ter essa conversa, essa sensibilidade, não só ficar passando a mão na cabeça do filho, né? Achando que tudo que ele está fazendo é o certo, ou ainda não querer enxergar, né? Que o seu filho não tem defeitos. E tudo envolve um padrão de repetição e um sistema que precisa ser olhado. Por isso que eu acho de extrema importância tanto palestras, workshop, tudo que envolve a instrução através da educação em todos os ambientes, escola, ou fazer grupos, levar isso para as comunidades, porque às vezes a mãe de hoje passou por uma violência, talvez no relacionamento anterior, e ela não se sente confortável de abordar esse assunto com os filhos nesse momento. Às vezes é algo que vem até mais de trás, a avó passou, a mãe dela passou. Então, quando a gente entende o porquê aquela mulher não está falando, a mulher, o homem, o pai e a mãe, tá? A responsabilidade dos dois na criação dos seus filhos. Mas quando aquela família não está falando o que deveria falar e instruir, a gente precisa entender o porquê e a partir daí, então, entrar com um processo terapêutico, de apoio, educacional, a comunicação, porque se nós não educarmos os nossos filhos, é isso que vai continuar acontecendo e cada vez mais. Eu estou, de fato, horrorizada com o que eu venho escutando da minha filha de 11 anos na escola. E, Cris, sim, grande parte é porque isso não está sendo feito em casa. Não existe uma conversa aberta sobre sexualidade e é o mínimo que nós, como mãe, pai, nós precisamos fazer, porque esse momento vai chegar e está chegando cada vez mais precoce. E se não chegar de uma forma que eles saibam o que precisa, o que não precisa ser feito, o que pode, o que não pode e de que forma abordar,
vai ser cada vez mais essa repetição. Realmente, a gente vai continuar tendo muita violência. Então, a gente fez uma lei que instituiu a política, né, pública municipal para o enfrentamento, o tratamento das violências, né, para crianças e adolescentes. Foi uma lei de minha autoria e na escola, geralmente, é um local onde a criança ela fica sob olhares diferentes, porque é a professora, é a diretora, é a coordenadora, de verificar o comportamento daquela criança, né? A importância de você verificar se houve alteração, se a criança está tendo alguma coisa diferente, se ela está mais triste, se ela está faltando. Tudo isso precisa ser investigado. E também, dentro da educação, nós estamos promovendo palestras junto às escolas para falar sobre o trabalho da Procuradoria da Mulher de uma forma que é um tema difícil, mas que ele precisa ser abordado. Então, a gente acaba colocando numa linguagem de acordo com a faixa etária. Sim, né? Sim. E eles estão muito à frente já até, E né? é isso que eu ia falar. Eu fui dar uma palestra para um grupo de adolescentes e eles me surpreenderam, sabe? Porque eles foram totalmente participativos e às vezes tu tem um cuidado de falar, né, sobre aquilo e eles vão lá e pá, já perguntam diretamente. Isso. Já sabe mais do que nós às vezes, né? Nossa, e então eles acabam, muitas vezes a gente pode subestimar, né, o que eles vão sentir ou o que eles vão falar ou o que eles não entendem. Isso. Pelo contrário, hoje quem tem isso aqui na mão, exato, né, tem tudo. Então, às vezes a gente acha que... Inclusive coisas ruins. Muitas coisas ruins. Não vou conversar isso ou aquilo com meu filho porque ainda não é o tempo, ainda não é a idade. Ele já está fazendo isso, talvez, sozinho, através disso, do celular. Do celular. Então, nós temos sim que falar, porque essa verdade, por mais que seja às vezes dolorosa, precisa ser falada, porque esse é o preparo da educação. E como a gente tem esse apoio das terapias, que tem muitos apoios de terapia gratuita, ele vai estar seguro e confortável para estar conversando sobre aquilo ali. Então, esse é um caminho que a gente precisa trilhar. E quando eu falei do tema de feminicídio, por exemplo, hoje a Rede de Proteção à Mulher faz um trabalho, assim, que eu considero... Tenho muito orgulho, sabe, do trabalho que é feito, porque é muito rápido. Semana passada tinha uma mulher desaparecida. Ele já foi colocado no grupo, nós já começamos a replicar, né, e procurar dar uma atenção àquele caso. Graças a Deus a mulher foi encontrada bem, né, e assim, a gente tem medo de que muitos casos não cheguem até nós a tempo de a gente poder ajudar, que nem tudo a gente tem conhecimento. Mas aqueles que chegam, a gente tem certeza que esse trabalho tem feito a diferença. Nós estamos em Blumenau sem feminicídio desde setembro de 2024. Veja só. Né? Então, assim, foi totalmente diferente das estatísticas nacionais que elevaram. A exemplo de Santa Catarina, né? Não vamos longe, aqui em Santa Catarina, olha quantos casos de feminicídio. 55 casos, e esse ano cresceu muito ainda. Eu acredito que até esse ano vai passar o número de casos de feminicídio comparado ao ano passado. Isso, assim, é muito triste. Muito. Sabe? E quando eu trouxe esse tema, os adolescentes começaram a falar, a minha tia, ela passa por violência. Então, assim, a maturidade que a gente acha que eles não têm. Não, eles têm. Sabe? E quando eles estão preparados, eles até ajudam a essa mãe sair de um ambiente que ela está sendo violentada. Porque muitas mulheres pensam, eu vou ficar aqui por conta dos meus filhos. Eu vou permanecer, eu vou tentar mais um pouco por causa deles. E às vezes esse tentar mais um pouco custa a sua própria vida. Exatamente. Então, quando o filho, quando o jovem, o adolescente, ele está preparado para o que pode vir de melhor na vida deles, quando eles saem desse ambiente, se torna mais fácil e a mãe tem mais coragem. É muito melhor ter um filho que diz, mãe, vamos juntos, que eu prefiro isso do que ficar nesse ambiente que eu não aguento mais esse tipo de violência. Já vi muitos casos, né? Então, cada vez mais instruir, educar e ensinar ao que os jovens precisam fazer para dar esse apoio aí aos adultos. Uma vez eu vi um depoimento, né, de uma criança que me emocionou muito,
que a mulher teve a coragem de terminar aquele relacionamento, que não é fácil, né? Que exige aí toda uma estrutura da medida protetiva. Nós temos mais de 1.200 medidas protetivas ativas. E a gente sabe disso por conta da rede de proteção, né? Que a OAB, a Polícia Militar... Passam todos esses dados. E aí, essas medidas protetivas, nós orientamos também as mulheres quando vai fazer a medida protetiva. O que precisa ser feito, por exemplo... A mulher ela tem que ser a primeira a ser avisada que a medida protetiva vai sair naquele dia. Para quê? Porque ela tome providências para a segurança dela, não ficar em casa sozinha, né? Ou não ficar no local onde que ela fica vulnerável, que ele possa vir naquele dia com raiva, voltar lá, e muitas vezes acontecer alguns feminicídios por conta disso. Sim. A gente já teve caso que, infelizmente, teve ali uma falha de comunicação, onde foi em outro município, o autor de violência foi comunicado antes da vítima. Nossa. Então, ela morreu sem saber que tinha saído da medida protetiva. Né? Na verdade, ela soube quando ele chegou lá e falou. Chegou lá. Né? E matou ela. E, infelizmente, inclusive eu trouxe, falando sobre isso na palestra, e aí eu lembro que foi muito importante a fala do adolescente. Ele disse, então, houve uma falha de comunicação, então a justiça errou. A justiça foi a culpada. Ele falou assim... Houve uma falha de comunicação, mas a culpa sempre vai ser do autor da violência. Olha que incrível. Sabe, eu coloquei para ele. E ele, eu assim, sempre vai ser, não podemos colocar outras pessoas. Quem cometeu o crime foi, exato, né, o autor da violência. E esse pós... do feminicídio. Ele é muito importante porque quando o autor ele tá ali com a sua vítima, dentro do relacionamento... vai ser muito mais difícil acontecer o feminicídio. O maior caso realmente é quando existe a separação, quando ela sai de casa, quando é executado. Quando ela realmente assume que vai terminar o relacionamento. Isso, porque naquele período que eles estão juntos, ele está sob controle. Então, como tudo é baseado em posse, ele está sob posse daquela pessoa, então ele se sente seguro. Agora, quando tira isso dele, tirou a posse, é onde o homem se transforma no agressor e que leva essas agressões ao feminicídio. Então, quando a mulher decide e ela realmente vai ter a separação e vai sair de casa, nesse momento é que precisa ter a proteção, é o mais importante de tudo. Porque só ir fazer uma denúncia não resolve nada. Não, o que resolve é a segurança pós. Exatamente, e esse suporte a rede tem feito. E a gente sabe que isso tem feito toda a diferença. Porque a gente vai ver qual vai ser a reação, né? E infelizmente, os maiores casos, né, de feminicídio acontecem justamente porque o homem não aceita o fim do relacionamento. Né? E assim, não é uma questão de amor. Isso não é amor, como você falou, é posse mesmo. Né? E eu até acredito, conversando até com autoridades, e acredito que precisa também repensar, hoje, por exemplo, quando acontece os suicídios. Por que que eles não são comunicados? Por que que não se fala tanto, embora também precisa ser falado, mas não divulgado? Porque pode ter o efeito manada, que eles chamam, né? Que é estimular. E eu não vejo muito diferente do feminicídio, não. Pois é. Sabe por quê? Porque se tu for ver, parece que vai acontecendo e o homem, o autor daquele caso, né, de feminicídio, se ele também não tira a própria vida, né, e ele acaba sendo preso, ele não vê aquilo, ele vê aquilo como... É algo que vai... como é que eu posso dizer... Para que outros homens também possam se inspirar nele. Olha só. Agora ela não faz mais nada. Né? Se não é minha, não é de mais ninguém. E envolve muito a posse vem do ego, né? Do ego. E, claro, são inúmeros distúrbios e a gente tem que cuidar. Que a gente tem aí isso, também que hoje a gente está tendo vários grupos chamados Red Pills, que são os homens que odeiam mulheres, né? Então, assim, eu me preocupo com isso, porque para onde a nossa humanidade está caminhando? É por isso que eu falei sobre a questão da escola, porque é assustador aquilo que a gente ouve, presencia, né? Então... E tu vê esses casos de violência já, crianças, adolescentes. Isso. Quantos casos a gente está acompanhando de violência? E não só
contra a mulher, contra os animais, né? Que a gente fala que também é a teoria do elo, né? Que se tu maltrata um animal, tu tem todo o potencial de ser também... Com certeza, é a porta de entrada. A porta de entrada, agressor de pessoas, né? Isso. E aí quando a gente percebe que nem assim, casos onde que eu falei que os pais acabam passando a mão na cabeça, né? Isso não vai ajudar de forma alguma, pelo contrário, né? Tu só vai criar uma pessoa que tu vai estar mostrando para ela que ela não pode, não passa por frustrações, que ela não passa por desafios, que ela precisa melhorar, né? O comportamento dela, pelo contrário, né? E eles têm a mãe e o pai como referência. E muitas vezes os exemplos, né? Vêm de casa, todos eles. Então, assim, se já tem uma situação de violência, aquilo só reflete no filho. Há casos onde que se ressignifica todo esse processo. Mas, assim, se tu não passa por uma terapia, se tu não... Tu tem que, assim, se agarrar a alguma coisa que vai fazer tu mudar. Vou te dar um exemplo de um homem que eu conheci, que ele se agarrou na fé. Isso. Né? Ele... nós estávamos fazendo a entrega dos folders da Procuradoria da Mulher nos terminais de ônibus. E aí eu até pensei assim, as pessoas não vão querer, né, muito receber um folder que fala sobre violência contra a mulher, mas a gente tenta colocar de uma forma mais tranquila. Ó, nós somos da Procuradoria da Mulher, acolhemos mulheres vítimas de violência. Às vezes não acontece com você, mas pode acontecer com seu familiar, com um amigo, um vizinho. E como que você vai lidar com isso? Nós estamos aqui para poder ajudar. Então foi muito leve entregando. E num daqueles casos, um senhor idoso chegou a falar assim, posso levar mais? Quero levar mais para minha família? A minha filha começou a namorar agora e eu quero levar para ela. Ai, que bacana. E eu falei assim, poxa, que legal a sua atitude, vindo principalmente de um pai, né? E aí ele fez a revelação que me emocionou. Ele disse assim, na verdade, durante toda a minha infância, eu via minha mãe sendo agredida. E eu prometi para Deus que quando eu tivesse a minha família, eu ia cuidar e proteger. Olha. Então, assim, né, ele falou, por isso que a minha filha, eu quero até entregar esse material para ela, porque eu sempre deixei claro que ela não deve aceitar nada que desrespeite ela. E às vezes precisa só desse gatilho, desse incentivo, levar o folder, falar. Faz ó, filha, tu não está sozinha. Não está o que acontecer, ó, o pai tá aqui. Começou a namorar, não deixa ele gritar com você, te agredir, né? E a agressão não é só a física, é principalmente a psicológica. Tudo começa na psicológica, né? Te diminuir, não querer que tu, né, seja você com mesmo. Pequenos, isolando das amigas. Isso, da família. Da família, né? Falando do teu mal. Trabalho, né? Então, assim, tem toda uma situação ali que tu precisa envolver, né? E a pessoa se sentir segura. Então, eu tenho assim, a gente não pode ter certeza de tudo, né? Mas essa filha, ela tem um pai que, se algo acontecer, ela sabe que pode contar com ele. Pode contar com ele e vai poder voltar para um ambiente seguro, que é a casa dele. Eu conversei sobre isso com uma colega minha semana passada. Nós estávamos falando sobre isso. E eu disse assim para ela, porque agora eu estou me formando em psicanalista, né? Iniciei minha pós em psicanálise justamente para poder ter essa profundidade e acolher mais as pessoas dentro do consultório. E nós estávamos falando sobre violência. Grande parte do padrão que se repete é a base familiar. A mulher que ela fica muito tempo num relacionamento abusivo, tóxico, ela não foi acolhida, amada e protegida o suficiente pelo próprio pai. Então, o que ela pensa? É uma comparação, Cris. Eu estou aqui passando mais ou menos aquilo que eu passei com meu pai também. Então, por que eu vou sair disso? Ela está acostumada a viver assim, porque ela foi criada. Ela acha que é normal. Ela acha que é normal. Já as mulheres, falo até por mim, que teve uma criação, uma infância totalmente segura, amorosa, que meu pai sempre falou, você pode tudo nessa vida, menos ser maltratado ou infeliz. Escolhe a profissão que tu quiseres, vai ter o relacionamento que você quiser. Eu só não admito que você não seja feliz, porque eu te coloquei no mundo para que você seja feliz.
e temos também, né, a nossa fé muito fortalecida, então sempre senti que eu sou uma filha amada de Deus e do meu pai. Então, não poderia me permitir a passar por nada que não fosse perto daquilo que eu recebi. E quando eu tive um episódio assim na minha vida, as pessoas me perguntam, como você teve coragem, Jéssica? Segurança. Fé e segurança. E isso é o que mais falta nas famílias, para as mulheres que vão repetindo esse padrão de se permitir a ficar em ambientes tóxicos, porque não vem na memória delas que existe algo melhor ou mais seguro do que aquilo ali. Exatamente. E nas escolas também tem que falar muito sobre essa questão dos relacionamentos, né? Relacionamento abusivo, porque às vezes entre os jovens isso acontece ou começa a aflorar, né? E tu precisa saber identificar, né? E quando você está passando por isso, de tentar buscar ajuda, né? De falar com alguém que você confia. Então, a gente também instrui, por exemplo, as crianças, adolescentes, não quer conversar com o familiar, alguém da escola. Sim. Mas é importante você se abrir, porque se tu guardar todos os teus sentimentos, aquilo vai te adoecendo, né? E assim acontece com as mágoas, né? Que vão aflorando dentro de ti, e aí vem tudo aquilo que a gente conversou, né? Toda essa parte sistêmica. Toda essa parte sistêmica que reflete na tua saúde. Então, e afeta o teu sono, né? Muitas pessoas têm problemas do sono, esses distúrbios podem estar associados a problemas emocionais, a ansiedade. A ansiedade, ela eu considero um dos maus, né, do século, porque eu tenho ansiedade. Celular, né? A gente tem na nossa mente 1000 abas, igual a gente tem na tela do computador, no celular. Então, tudo isso já é algo da atualidade que a gente não vai ficar sem, não vamos regredir nisso, pelo contrário, a gente está progredindo cada vez mais com inteligência artificial, tudo. Então, nós precisamos saber como lidar com a ansiedade nos dias atuais, porque a caminho aqui do podcast, por exemplo, eu já estava no carro, respondendo coisa, pensando no que eu vou fazer, e as próximas horas, são 1000 abas na tua mente. Isso dispara a ansiedade. Só que disparar a ansiedade para uma pessoa que ela não tem nenhuma patologia, que ela é saudável, que ela não tem nenhum distúrbio, é um pouco mais fácil. A gente vai lidar com isso com processos terapêuticos. Agora, imagina, Cris, ter um gatilho de ansiedade, que é aquela aceleração, mesmo palpitação no coração, o corpo fica a 1000 por hora, em alguém que já tem alguma disfunção, alguma patologia. Exemplo, um bipolar, um psicopata, uma esquizofrenia, que já tem algo assim. Então, saber identificar e lidar com as pessoas desde os primeiros sinais é o que evita também grandes problemas lá na frente. Eu converso muito com a minha filha sobre isso, porque entre os coleguinhas a gente também precisa ter essa atenção, né? Os colegas de classe ali. Ela traz para mim, mãe, a minha amiguinha tal tem TDAH e ela tem tal comportamento, o menino tem isso, a menina tem aquilo. E eu vou instruindo ela a conversar para não piorar aquela situação e, quem sabe, levar para os pais de uma forma diferente. Porque, às vezes, o pai e a mãe nem sabem como é que o filho está se comportando na escola, mas ali já é um sinal, sabe, Cris? Já é um gatilho e que, se não tratado, vai se transformar num adulto que vai ter os seus relacionamentos profissionais, amorosos, familiares, totalmente em cima de um distúrbio. Eu tive um relato de uma mãe na semana passada que comentou que a filha, também pré-adolescente, que tem uma coleguinha da aula que vai fazer agora, 13 anos, e já está se relacionando com alguém, namorando. E o menino 14, né? Tudo muito prematuro. Sim. E aí ela falou assim, meu Deus, a minha filha ainda é uma criança, ela brinca tudo, né? Aí eu assim, cada um no seu tempo. Só que, vamos lá, por que aquela menina tem esse comportamento? Sabe? De tu olhar mais a fundo. Será que essa menina não foi estimulada sexualmente, precocemente em casa? Ou a amadurecer muito rápido também. Sim. Porque, às vezes, é um ambiente familiar que promove muitas responsabilidades em cima de uma criança que não era para ela estar fazendo aquilo naquela idade. E aí ela já vai crescendo, se desenvolvendo, se sentindo então, precisa madura e responsável o suficiente para fazer tudo. Fazer sexo, ter um companheiro,
ter um trabalho, porque ela já se sente preparada, porque ela foi meio que obrigada a fazer aquilo ali precocemente também. Então tem que olhar todo o sistema da família. Tudo tem que olhar assim, né? O que está acontecendo, o que ela foi estimulada precocemente, que ela aflorou sexualmente mais cedo, né? O que isso interferiu para que ela fosse assim? Os hormônios, né? Os pais precisam buscar ajuda médica. Exatamente. O meu caso, Cris, eu menstruei com 9 anos. 8 para 9. Isso, hoje em dia, existe tratamento para você buscar uma ajuda para fazer a introdução hormonal e retardar esse processo. Isso tem muito a ver também com a alimentação. Hoje em dia, a alimentação ela passa por tantas modificações, os alimentos transgênicos, né? Tudo, então a gente tem que ter cuidado. Às vezes a gente está se alimentando de algo que não era como antigamente, né? Que era tudo mais caseiro, né? Tudo mais saudável. Então isso também interfere. O que você falou, sim, é um exemplo claro. Eu tenho minha irmã também teve a primeira menstruação aos 9 e eu aos 14. Olha a diferença. Olha a diferença. E eu sou a irmã mais velha. Né? Isso. E olha a diferença. Sabe? Então, tudo isso acaba tendo intervenção por tudo que essa pessoa está passando, né? Tudo, porque os hormônios comandam o corpo inteiro e eles vão, sim, trazer a parte de sentimentos, de decisões. Precisa estar equilibrado. Então, a gente precisa olhar para essa infância, para essa adolescência com um olhar muito mais profundo. E aí, é por isso também que eu fiz também uma lei, né? Que é da conscientização, e aí a gente faz a Semana da Conscientização em Blumenau. Tem do empreendedorismo, a gente fez também, foi assim que a gente se conheceu. E tem a da conscientização do climatério, menopausa, que também é uma fase que a mulher precisa de apoio. Nossa. Precisa de informação. A autoestima vai lá no pé, já começa por aí. Já, e ela nem sabe o que está acontecendo com ela, sabe? Ela já começa a ficar com depressão, começa a ficar irritada. Afeta, né, o casamento, porque muitas vezes o homem também não sabe lidar, não sabe que a mulher está passando por aquilo. E os dois passam. Os dois passam. O homem também tem o que seria a menopausa da mulher, o homem também passa, a andropausa. Exatamente. E eu digo no consultório que o corpo não dá conta. Então não adianta você querer, às vezes, você é uma pessoa produtiva, vou começar meu dia a fazer isso e aquilo. Bom, a gente já sabe pela endometriose, né? Não basta querer. Às vezes, teu corpo não vai dar conta. E nessa questão hormonal, é a mesma coisa. O teu corpo não tá dando conta. É uma judiação. Aquela pessoa, aquele indivíduo, seja homem ou mulher, que tá todo disfuncional, falando de hormônios, nutrientes, tudo mais, e ele fica lutando. Ela fica lutando para ter um relacionamento bom, porque baixa libido, vai impactar em várias partes. Então, às vezes, é uma questão mesmo de olhar com mais profundidade para a área da terapia, para a área da medicina, para que possa ter uma ajuda do seu corpo dar conta de produzir aquilo que você está tanto precisando para o seu dia a dia. E o nosso corpo, às vezes, precisa de suplementos, né? Vou dar um exemplo também de situações onde que a mulher, quando ela está nessa fase que ela não conhece, ela começa a ter o que eu tenho também, e achava que isso faz parte, não? A névoa mental, que é aqueles esquecimentos, sabe? Às vezes tu tá falando alguma coisa e esqueceu onde tu tava, tudo, e tudo isso faz parte do processo. Mas existe tratamento para isso, né? Tudo pode ser melhorado, o que a gente não pode é normalizar achando que não isso, ter qualidade né, de vida. Faz parte. Não faz parte. Qualidade de vida é algo que a gente precisa buscar. E na endometriose não é diferente. Na endometriose, eu também passei com a atividade física, me senti muito melhor, a diminuir muito as minhas dores, na verdade, a cessar minhas dores, sabe? Então, eu sei que hoje a atividade física, ela faz parte do meu dia a dia. Quando eu fiz o tratamento da quimioterápico, eu achava até, porque assim, existem vários tipos de câncer. Tem aqueles que você emagrece muito e tem aqueles que você engorda por o excesso de corticoide também, né? Vai inchando. E no meu tratamento, quando eu fiz, graças a Deus, curada, eu engordei 21 quilos, né? Então, mas aí, de novo, assim como o processo do cabelo, não estava pensando ali na questão de obesidade, tudo era minha saúde em primeiro lugar. Vou me tratar, vou me curar, né, com a quimioterapia. E aí entra de novo, agora lembrei disso que você falou antes, do que a gente falou antes da saúde da mulher, a questão até de perda urinária, tudo, né? A quimioterapia também
dos efeitos colaterais pode dar isso. É eu tive a perda urinária. E aí, quando eu procurei um médico, ele falou assim, Cris, isso pode continuar como pode cessar. Então, assim, não tem a ver com a idade e também não tem a ver com os filhos que teve nesse caso. Foi a medicação que é tão forte que ela acaba atingindo ali. Eu não posso ter filhos, né? E eu fui descobrir isso depois com endometriose. Eu teria que fazer a cirurgia e todo um tratamento. Mas, assim, até em virtude da minha correria, do meu estilo de vida hoje e de tudo que eu faço, eu vejo que não teria... eu não gostaria de ter um filho para ter, por exemplo, a minha mãe cuidar, né? Eu gostaria de ter... Vivenciar, de ter um momento de qualidade. Então, futuramente, né, dependendo de como vai estar a minha vida, eu iria adotar. Não tem nenhum problema com isso, meu marido também não. Mas, quando teve ali o efeito colateral, hoje eu também tenho, como você... Não tem a perda, mas tem que cuidar com o que faz. Sim. Os exercícios, Sim. né? Fazer então, para ter qualidade de vida é uma manutenção em várias... Pular corda, nem pensar, né? Então, coisas assim que tu já vai... se adaptando, né? Exercício que tu pode e o que não pode. E assim é com tudo que a gente faz, né? A gente também vai se adaptando e tentando buscar qualidade de vida. E eu também, dentro das leis que eu falei que eu coloquei, a gente também tem as aulas de defesa pessoal gratuita, né? Que também ajuda as mulheres a poder se defender, a autodefesa e várias outras que, de novo, vêm desse olhar de sensibilidade, pensando na mulher. Em tudo, né? Que ela vai precisar, pensando para tudo se que ela vai melhor, precisar. né? E outra, quando uma mulher está tendo qualidade de vida, ela também é o seio da família, então a família toda acaba sendo refletida. De forma positiva. Exatamente. Também, né? Ai, que papo gostoso. É tanta coisa para falar, poderíamos muito. ficar 5 horas. Cris, muito obrigada pela sua participação. E estaremos aí juntas. Eu vou levar para vocês todas as informações através do Instagram também, porque tudo que tiver de novidade, quero poder contribuir e levar aí aos nossos ouvintes, aos seguidores, às pessoas que nos acompanham. Obrigada. Quero agradecer também para quem quiser acompanhar meu trabalho, @Cristiane Loureiro, né, minhas redes sociais. Lá eu posto diariamente minhas atividades, as leis, né, que a gente consegue sancionar, né, a prefeito sanciona, a gente consegue fazer com que ela passe a valer em Blumenau, sempre com um olhar humanizado, né? Então, sempre fico à disposição da comunidade, sendo muito acessível. Então, acompanhem o Instagram da Cris e, se precisarem, chame ela, cobre ela, porque ela vai fazer acontecer. Obrigada, Cris. Eu que agradeço.